Olá, amigos. 30 de abril de 2015, a voz do Brasil pela vida. Senhoras e senhores, já se interessavam em saber do perfil do novo pré-ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pela presidente Rousseff? É o advogado Luiz Edson Fachin, já o mencionamos aqui. É um agente da Revolução Cultural, é um advogado do MST, aliás, militante do MST, é um militante contra a família, especialmente nas atividades que exerce através de um instituto que ele mantém e preside lá no Paraná. É um advogado que patrocina a causa do lado paraguaio numa demanda judicial em andamento da Itaipu Binacional. Um advogado da causa paraguaia, portanto, contra os interesses brasileiros na Itaipu Binacional e que agora é indicado para o Supremo Tribunal Federal. E durma-se com um barulho desse, como diziam os nossos avós. É um cabo eleitoral de Rousseff. E nós vamos lhes mostrar aqui um link, se eu me lembro, já até o mostramos, mas vamos mostrar novamente um link para uma peroração na campanha eleitoral de Rousseff que ele fez a esse respeito, e que agora tem como prêmio a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos, que preserve os bens naturais, um país socialmente justo, que continue acelerando a inclusão social. No tocante à família, para que conheçam um pouco das posições antifamília desse senhor, nós vamos também lhes mostrar um link para uma matéria jornalística conduzida pela jornalista Joyce Hasselman e o jornalista Reinaldo Azevedo, da revista Veja, mas em matéria da internet. Apenas para que tenham uma pálida ideia. Olha aqui alguns dos itens que fazem parte do ideário desse homem que se diz um especialista em direito de família. Ele não é um especialista em direito de família, ele é um especialista em direito torcido para destruir a família. Ele tem ideias poligâmicas. Para ele, não há razão alguma em se manter a família monogâmica no Brasil. Ele defende a multiplicidade de parceiros com foros de família. Ele defende, por exemplo, que quando ocorre a morte de um dos cônjuges e exista uma pensão ou um benefício, ou mesmo a ameação dos bens, eles todos sejam divididos com uma pessoa que eventualmente mantivesse um caso clandestino com o falecido. Igualmente, igualitariamente, com a esposa legítima, igualmente com o marido legítimo. Ele defende que a família, desde há muito tempo, deixou de ser, e na verdade, segundo ele, nunca foi, aquilo que a Constituição da República diz que é, ou seja, a célula máter da sociedade, o fundamento essencial da sociedade. Ele defende a eliminação do pátrio-poder. Aliás, pátrio-poder é uma expressão um pouco fora de época. Ele defende a eliminação do poder compartilhado dos pais em relação a decisões tomadas pelos filhos, mesmo que sejam crianças ou adolescentes, se essas pessoas, que deveriam ser protegidas pelos seus pais e que a lei deveria proteger, conferindo instrumentos para essa defesa aos pais, tomem as suas decisões por sua conta, sem interferência alguma dos pais, mesmo que sejam crianças ou adolescentes. É aquela famosa história, por exemplo, que eu comentei no programa passado, da adoção do nome social por parte de crianças ou adolescentes que se sintam, digamos assim, presos em corpos que não lhes pertencem. Aquela história do transexualismo, mesmo que não tenha sido objeto de uma cirurgia de mudança de sexo, e mesmo casos radicais como esse, na visão desse homem, passariam a não depender de autorização da família para a execução, por exemplo, de uma cirurgia dessa. Essas são algumas das posições desse pré-ministro, mas ainda estamos em tempo de fazer alguma coisa. Façam pressão sobre os senadores.
Não se esqueçam que a indicação do presidente da República não conduz automaticamente a pessoa indicada ao Supremo Tribunal Federal. Essa indicação tem que ser aprovada pelo Senado da República, que para aprová-la deve submeter o candidato a uma sabatina lá no Senado. Pressionem os senadores. Consta, e foi publicada uma notícia de que, por exemplo, o senador Marcelo Crivella, que se diz um defensor da família e se diz um representante do segmento religioso evangélico, teria oferecido aí grandes elogios a esse candidato, dizendo, entre outras coisas, que ele deixará as questões de família por ser resolvidas no Congresso Nacional. Mentira! Todos nós sabemos o que o Supremo fez recentemente, ao reescrever o capítulo da família na Constituição da República, o que não lhe compete constitucionalmente. E esses indivíduos, agentes da Revolução Cultural, indicados pelo Supremo, são colocados lá exatamente para fazer isso, para promover a Revolução Cultural, para destruir valores e fundamentos, para acabar com a família brasileira. Então não aceitem essa falácia. E apertem o senador Marcelo Crivella, e apertem o senador Álvaro Dias, que apesar de suas posições conservadoras, saiu-se aí também a defender esse candidato. Exijam dos senadores que reprovem essa figura carimbada, esse apaliguado do atual poder, que daqui a pouco poderá ter assento no Supremo Tribunal Federal para terminar de aparelhar. Claro que todas essas posições indicam claramente qual é também a posição desse indivíduo em relação à vida humana. E certamente não é pela sacralidade da vida humana desde a fecundação. Certamente não é pela inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. Nossa frente de combate principal é contra o aborto, porque o aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.